Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje teremos uma aula de filosofia política, né, no contexto da filosofia moderna, ok? Nosso assunto é o contratualismo, que é um nome genérico para englobar, designar, né, alguns pensadores que têm umas ideias acerca da origem e do fundamento da sociedade, da política. Tá? Como é que a gente vai chegar nesse processo aí? Onde que a gente está historicamente? A gente está nesse momento no começo, aliás, um pouquinho depois do começo da modernidade, né? Já pelo 16, 17, quando os desenvolvimentos científicos já estão mais evidentes, digamos assim, na vida das pessoas, começando a ficar cada vez mais evidentes. E a gente tem também o processo de expansão marítima dos europeus, né, para continentes como esse aqui, né? Para muitos expansão marítima é um eufemismo, né, para um monte de violência e de roubo de maneira geral, né? Mas foi o que aconteceu e é assim que está no livro de história, né? Expansão marítima, então, nessa época, uma ideia que começou a crescer no imaginário dos europeus foi a ideia do selvagem, por conta do contato que eles estavam tendo com os povos, né, ameríndios, por exemplo, né? Eu acredito que também com outros povos da África, né? Não tenho conhecimento preciso, mas acho que sim também. De forma que esse conceito de civilização que é cunhado pelo Ocidente, ele é um conceito bastante preconceituoso, né? Etnocêntrico, como dizem os antropólogos, né? Que projeta as qualidades do europeu, a racionalidade científica do europeu como um modelo do que seria ser um ser humano e compreende os outros povos a partir dessa designação então pejorativa de bárbaros ou de selvagens, né? E aí essa ideia começou a ganhar força no imaginário dos europeus e alguns começaram a refletir sobre o que eles estavam chamando de um estado de natureza, insinuando que essas pessoas que viviam nos outros continentes de uma maneira diferente dos europeus, eles viviam mais próximos da natureza, digamos assim, eles viviam segundo uma lei natural, né, que é o direito de se preservar, né, o direito e o dever de preservar a própria vida. Né? Então, esse tipo de pensamento sobre a natureza começou a fomentar essa ideia de que os seres humanos então teriam estado, todos em um estado de natureza pré-social, ou seja, pré-europeu, pré-social, e então eles começaram a pensar como teria se dado essa passagem misteriosa de um estado natural para o que eles compreendem como sociedade, que é o modelo de sociedade europeia. Essas ideias vão se encontrar na base de teorias jurídicas conhecidas como justnaturalismo, tá? Que tem a ver então com essa ideia de que exista um direito natural, né? Que seria o direito de se proteger, o direito de manter a própria vida, né? E que toda a sociedade só poderia ser pensada a partir disso aí. Tá? Então, nesse contexto, nesse imaginário aí da figura do selvagem versus a figura do homem civilizado, a gente está no século XVI, XVII, como eu falei. Em relação ao pensamento político, o que a gente tinha, falando em termos históricos, né, sócio-históricos? Né? A gente tinha a antiga ideia de que a política era a busca do bem comum, né? De que governar bem era governar em função, né, do bem comum. Essa ideia tem raízes muito antigas, na nossa filosofia vai estar em Aristóteles também, vai estar um pouco em Platão. É o que a gente na filosofia política chama de a concepção tradicional de política, tá? É a concepção clássica de política. Só no século XV, né, 15 para 16, que a gente tem com Maquiavel uma contestação aberta e franca dessa ideia de que a política seja feita a favor do bem comum, e o Maquiavel, né, traz
a ideia de que a política é completamente diferente da ética, né? A política não tem a ver com virtude, tem a ver com fazer o que precisa ser feito, os fins justificam os meios e tal. Isso é outra aula, né? Que vocês já devem ter tido. E depois disso, então, sobrou essa tarefa de repensar a política, né? Já que a concepção clássica caiu por terra, porque ninguém mais acreditava que a gente foi feito por Deus para viver harmoniosamente uns com os outros, né? E a concepção do Maquiavel era imoral demais para fazer sucesso na Europa abertamente, né? Até hoje, de certa forma, Maquiavel é um pensador maldito, né? Há quem deixe de aceitar a racionalidade e a validade de argumentos que tem lá por conta de concepções morais, né? Então, a tarefa que esses pensadores se incumbiram, né, começando pelo inglês Thomas Hobbes, né, foi a tarefa de pensar, então, qual é a origem do Estado, já que nós supostamente já teríamos tido um estado de natureza, né, como a gente pode ver nos selvagens. Então, né, é importante que fique claro essa interpretação, um pouco até uma espécie de devaneio, né, dos europeus naquele momento ali, né, de que os selvagens que existiam nas Américas, por exemplo, deixavam evidente de que de alguma forma eles também já tinham sido selvagens como eles e teriam melhorado para uma civilização racional. Em cima dessa hipótese aí, então se pergunta como é que surgiu então a sociedade, né? Qual é a sua origem, quais são os seus fundamentos. A sociedade, ela é só uma coisa fortuita, ela é o resultado apenas da lei do mais forte que governa toda a natureza, ou ela tem alguma possível racionalidade, ela tem alguma possível explicação e justificativa para existir, tá? Então, esses pensadores são chamados de contratualistas, então, porque mesmo que eles vão dizer coisas diferentes, eles partem desse mesmo lugar, que é entender a sociedade como alguma forma de contrato, como sugere, né, contratualismo, né, como alguma coisa que foi decidida por indivíduos, né, e não como algo que foi feito pela natureza ou que esteja inscrito na nossa essência ou tenha sido feito por Deus. Então, partindo disso aí, eu gostaria que vocês, se puderem, né, vocês podem acompanhar no slide que eu deixei disponível aí na pasta, que eu vou falar a partir dele agora também, e acho que fica mais fácil vocês terem aí algo para acompanhar mesmo, para ir pontuando, né, as dúvidas e etc. Eu quero deixar registrado também que eu não fiz todos esses slides, eu encontrei a maior parte desse material na internet, eu agradeço a quem fez, eu não sei quem foi, tá? Eu fiz aí, eu acho que só o primeiro slide, que é um slide que tem um resumo por tópicos, assim, uma síntese introdutória, né? Então ele pode ser lido agora e mesmo que não dê tempo de eu falar de novo dele na aula, no fim da aula, eu sugiro que vocês deem de novo uma olhadinha nesse slide ao término das explicações para amarrar as coisas, digamos assim, tá? Então, olha só, a vida em sociedade existe por quê? O poder político existe por quê? Né? Então, é a pergunta pela justificativa, pela racionalidade do Estado. O que são indivíduos sem a sociedade? O que são os indivíduos em um estado de natureza? Então, tem essa figura aí do estado de natureza que eu já expliquei de onde vem, né? Existe também aí uma certa influência das ciências naturais, né? A física, principalmente, desde o Galileu já vinha revolucionando o conhecimento e as ciências naturais são modelo do conhecimento até hoje, né? Até hoje a gente tem na academia essas distinções entre ciências exatas e ciências humanas, né? Como se as ciências derivadas da matemática e aplicadas à natureza, como a física, né, sejam mais ciência, mais conhecimento que as outras formas, né? Isso aí é um preconceito moderno que a gente ainda herdou. Para algumas pessoas isso é verdade, né? Então tem essa influência, né, de compreender cientificamente a natureza, de dominar a natureza, o ideal do Francis Bacon, talvez vocês já tenham estudado também, não é? Então tem também essa influência, né, a gente está se encaminhando para o iluminismo, então a modernidade é uma plantinha que está só crescendo nesse momento, né, está só se expandindo. É a questão deles não aceitarem a ideia de que o poder
político emanaria simplesmente da força bruta, né? Essa ideia ela não é razoável o bastante para justificar a existência de uma sociedade. A gente poderia continuar sendo selvagens a vida inteira se a gente construísse sistemas baseados apenas na força bruta, né? Há refutações melhores do que essa para essa ideia, mas eu acho que vai exceder muito o escopo dessa aula, tá? Mas é importante só a gente marcar que a desculpa da lei do mais forte não basta, né? Busca-se um argumento pretensamente racional. Ok, e aí todos eles acabam, de uma forma direta ou indireta, dizendo que, olha, se a gente olhar para um homem abstraindo ele da sociedade, né, a gente vai ter a constatação de que a gente é absolutamente igual em natureza, que se a gente for saudável, todo mundo é igualmente livre e igualmente racional para ser capaz de fazer as próprias escolhas e fazer o que quiser. Então, ainda que com interpretações diferentes do que isso signifique, todos eles entendem que existe uma certa autonomia, uma certa liberdade do indivíduo para fazer o que ele quiser. E se ele não faz o que ele quiser absolutamente, é porque ele é constrangido por algum tipo de regra, né, por alguma circunstância social. Mas em natureza, né, a gente, se tiver fome, come, se tiver sede, bebe, se não tiver acesso à comida, vai caçar, vai buscar, né? Não há, observando a natureza dos indivíduos, não há nada que justifique que um possa ou deva exercer o poder sobre o outro. De um ponto de vista também científico, dá para também afirmar isso, né? Se você olhar do ponto de vista biológico, das nossas moléculas, dos nossos átomos, dos nossos órgãos, não há nada que justifique que um ser humano tenha algum poder pelo outro, algum direito a ter poder sobre o outro. Né? Não existe sangue azul, nobreza, aquela coisa de direito divino dos reis, né? Nada disso. Então, há essa pretensão de que o estado de natureza seja um estado de liberdade. A questão de como interpretar o estado de natureza, ela confunde e atrapalha muito o entendimento desse pensamento dessa época. E em parte por culpa deles mesmos, tá? Não é porque a gente é burro também não. É porque essa ideia ela sugere caminhos diferentes, né? O caminho menos produtivo, o caminho realmente menos útil, é a gente imaginar literalmente o estado de natureza e falar, nossa, literalmente a gente era selvagem, vivia de um jeito natural, seja lá o que isso signifique, e de repente a gente passou a viver em sociedade, então esses caras eles estão tentando voltar no tempo para explicar esse ponto. Não. Eu sei que eu comecei falando que essa ideia estava no imaginário do europeu, mas felizmente os filósofos se esforçam um pouquinho mais, né, acima do senso comum, para pensar um pouquinho mais, né? Então essa ideia, ela é a interpretação mais frágil e a menos útil da hipótese do estado de natureza. Né, como se fosse um fato histórico, né? Uma forma mais interessante de observar é a gente tratar como uma hipótese, né? Uma hipótese racional, né? Uma hipótese que vai nos ajudar a pensar se o ser humano pode ou não existir fora da sociedade, se ele pode ou não prescindir, né, daquilo que a sociedade proporciona para ele, né? Então, nesse sentido, a gente podia pensar assim, que o indivíduo que comete um crime e abertamente desobedece à lei, ele está afirmando a liberdade natural dele contra a liberdade que a sociedade oferece. Então a gente teria aí um antagonismo entre o indivíduo e entre, né, a sociedade. E aí, nesse sentido, ele estaria, então, manifestando um antagonismo entre natureza e sociedade. Então o estado de natureza estaria sempre presente. Eu sou sempre uma criatura naturalmente livre, capaz, e eu posso obedecer ou não à liberdade da sociedade. Aí começa a fazer um pouco mais sentido a figura do contrato, né? A figura um pouco mais racional, tá? Então eu peço que vocês tomem um pouco de cuidado com essa ideia do contrato de natureza por causa disso, do estado de natureza, desculpa, por causa disso. Essa coisa muito literal, ela é a menos interessante. Tenta lidar de um jeito mais, né, abstrato, pensando como uma condição, assim, né? Se o homem estivesse fora da sociedade, quais seriam as consequências, como uma hipótese mais lógica, que a gente usa para fazer experimentos intelectuais e pensar, né, se precisa, se não precisa, ver se tem ou não tem uma justificativa. Então, dito isso,
O primeiro desses pensadores aí é o Thomas Hobbes, né? Está no terceiro slide aí, se você abriu e está acompanhando também a apresentação. Vamos lá então. Thomas Hobbes entendia, pensava, né, nessa reflexão dele sobre o estado de natureza, ele acreditava que os homens, sem uma organização social, eles seriam criaturas entregues a seus piores desejos. Seriam criaturas que manifestariam uma maldade, um egoísmo inato, digamos assim, né? Porque cada um buscaria satisfazer as próprias necessidades sem nenhuma consideração pelo outro, né? E isso resultaria num estado permanente de medo, né? De guerra, a chamada guerra de todos contra todos, que é uma expressão que aparece muito, né? Onde então cada indivíduo sem uma força exterior para lhe opor resistência tenderia a ser o pior ser humano possível, né? E aí vem a ideia de que o homem é o lobo do homem, né? A ideia de que se o homem estiver no perrengue, né? Se ele estiver com fome mesmo, se o bicho estiver pegando, ele vai ser a pior versão dele possível, né? Então, baseado nessa interpretação, o Hobbes vai afirmar então que uma sociedade ela só existe porque os indivíduos eles querem sair dessa condição de medo o tempo inteiro, né? Mas eles não confiam uns nos outros no fim das contas, né? Então eles criam essa terceira coisa, que é o Estado. Então é como se fosse assim, os indivíduos querem superar aquele estado de medo permanente, porque ali não tem crescimento, não tem desenvolvimento, né? Não tem possibilidade de alguma tranquilidade, de alguma prosperidade. Querendo isso, eles decidem então, eles aceitam ceder essa liberdade natural, que é fazer o que quiser. Então, se você me deve alguma coisa, eu cobro, e se você não me paga, eu te mato, e pronto, etc. É ceder essa capacidade de agir imediatamente e transferir esse poder para um terceiro, que é um soberano. Esse é o Estado. Então, seria mais ou menos como a gente tem hoje, né? Se eu tenho um problema com o Itaú, eu não posso ir lá jogar uma pedra na vidraça do Itaú, senão o Estado me processa. É o Estado que me acessa, é a polícia que me procura, não é a pessoa do Itaú, até porque ela nem existe, né? É uma pessoa abstrata, né? Então, a figura do contrato tem essa característica. Então, cada indivíduo cede esse seu poder de ação e esses poderes individuais emanam para um poder comum. E esse poder comum ele é absolutamente soberano, ele é, né, absoluto, como o termo sugere. Então, significa que a decisão do Estado é a decisão do Estado, a decisão do rei é a decisão do rei, né? Se vocês puderem associar com as coisas da aula de história, né, procurem saber sobre o Hobbes, porque ele tinha relações com as famílias dos monarcas. Não lembro o nome do pessoal agora, estou enferrujado na aula de história, mas ele foi até preceptor de um príncipe importante, né? Um preceptor é aquele professor que prepara alguém para ser um político, um governante, como Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande. Então o Hobbes, ele, se vocês observarem um pouquinho da biografia dele aí, fizer um deverzinho de casa no Wikipedia e tal, informar um pouquinho, né, e vocês vão ver que ele está nesse contexto aí, próximo das famílias, né, nobres, próximo da nobreza, tá? E nesse momento está acontecendo na Inglaterra uma série de conflitos sociais, né, justamente entre uma classe burguesa proto-industrial, né, pré-industrial ali, incipiente, que está começando a ter poder político, e essas velhas classes nobres. Então há um embate sério, né, várias guerras acontecem no interior da Inglaterra por causa disso, tá? Então é importante lembrar que essa teoria do Hobbes, por afirmar que esse poder precisa ser absolutamente soberano para ele poder cumprir a função dele, de manter a paz e garantir a harmonia para os súditos, né, ele tem que ser completamente absoluto. Por isso e pelas questões biográficas e históricas, né, vocês vão ouvir falar o tempo inteiro que o Hobbes é o pensador que defendeu o absolutismo. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele defendeu que o poder precisa ser exercido de forma absoluta. Porque, por exemplo, se o rei pode ser contestado por alguém, se o rei der uma ordem e alguém contestar, nada vai acontecer, o poder não vai ter efetividade. Então, para o poder ser eficiente, ele precisa ser obedecido, tá? Então, claro que eu não estou dizendo com isso que, né, o Hobbes está completamente certo e que ele não ajudou os absolutistas, mas eu estou dizendo que
Uma coisa é entender a parte lógica do argumento, outra coisa é entender a parte histórica. Do ponto de vista lógico, né, se o poder não for uno, ele sempre vai poder ter um princípio de contestação. E se ele tiver um princípio de contestação, ele não vai poder ser efetivo. O rei, principalmente naquelas circunstâncias ali, né, de ainda saindo da Idade Média e tal, ele tinha que tomar decisões sobre a vida e a morte dos outros, sobre entrar em guerra ou não entrar em guerra o tempo inteiro. Né? Então ele, para que ele pudesse eficientemente cumprir a missão que foi dada para ele, que é de manter a paz para aquelas pessoas, né, ele precisa exercer o poder de forma absoluta. Então eu sei que alguns de vocês são inteligentes e já estão percebendo que, claro, que se parece um pouco um monte de coisa do feudalismo e tal, da herança, né, do pensamento europeu, claro. Ainda sobre o Hobbes, é importante a gente entender então que para ele o Estado é uma coisa completamente artificial, que ele compara a um monstro, né, uma besta que está na Bíblia e está inclusive em coisas anteriores à Bíblia. Né? Eu esqueci agora de quais povos, fenícios, persas, eu não me lembro, enfim, que é a figura do Leviatã, né, que era um crocodilo gigante, uma besta marítima, uma coisa desse tipo assim. O Hobbes utiliza essa figura para dizer exatamente que o Leviatã, o Estado, ele é um monstro, assim, né, uma grande força que é resultante da ordenação de várias forças pequenas, né, que são os indivíduos. Então, é como se o Leviatã fosse uma grande pessoa, um grande rei, que é composto por indivíduos. Inclusive a capa original do Leviatã, se alguém quiser dar um Google aí, vai encontrar um desenho que tem assim, né, um príncipe com uma espada na mão e tal, e se você olhar de pertinho, você vai perceber que os detalhes assim da roupa, da armadura, na verdade não são detalhes, são seres humanos, são indivíduos. Então a ideia dele de que a sociedade ela é um artifício, ela é uma coisa criada artisticamente pelos homens, ela não é natural, não está na essência, não vem do céu, né? E ela é criada de uma forma, né, a ordenar esses poderes particulares para se transformarem num grande poder, capaz de se afirmar, de manter a paz, de proteger suas fronteiras, etc. Ok? Espero que esteja tranquilo quanto ao pensamento de Hobbes, tá? Tento falar um pouco mais assim do argumento e da perspectiva mais filosófica mesmo, porque a internet abunda de material sócio-histórico, assim, né? Você encontra biografia, vídeos legais, resumos, esqueminhas, né, aos montes. Então é importante, acho importante trazer essa coisa mais textual do argumento, para você entender a racionalidade, né? E aí eu acho que o Google e o YouTube vai poder te ajudar ainda mais. Falando isso, eu passo para o próximo desses três pensadores, que é o John Locke, que também é inglês, né? Que vive um pouquinho depois aí do Hobbes e que do ponto de vista filosófico e político é completamente adversário do Hobbes. Por que ele é adversário do Hobbes? Primeiro porque ele é daquela classe que eu falei, né, de burgueses e pré-industriais incipientes que estão cada vez ganhando mais poder, ou seja, ele é um cara que está digamos assim, afinado com o tempo dele, né? A modernidade quer isso agora, né? Quer essa liberdade industrial, quer isso aí tudo e tal, enquanto o Hobbes, como a gente viu, está mais afinado com os nobres e com um pensamento mais conservador, né? Então, olha só, o Locke vai investigar também o estado de natureza, né? E, segundo ele, a gente é absolutamente livre e igual, completamente igual em estado de natureza, né? Ele não extrai disso nenhuma conclusão ética, né? Como Hobbes disse que a gente em natureza era mal, né? Ele não extrai uma conclusão ética, ele diz que a gente em natureza, né, tem igualdade de possibilidade, de capacidade, tem a razão e tem, né, corpos saudáveis, etc. Mas não há uma tendência pronta nem para um lado nem para o outro. Mas, com certeza, a possibilidade de ser atacado, de ser, né, agredido, de até da morte violenta e tal, ela também continua, né, se não houver nenhum tipo de lei, né? O Locke faz uma argumentação assim meio eclética, meio mista, pega umas coisas da Bíblia para agradar os anglicanos, né? E ele fala um pouco sobre livre-arbítrio, dizendo que, né, mesmo que a gente seja igual em natureza, que Deus tenha colocado a razão em todo mundo, a gente tem um livre-arbítrio e a gente pode não obedecer à razão, que é, né, a lei da natureza, é a voz de Deus e tal. Então, porque a gente pode não obedecer à razão, isso causa medo, causa instabilidade. Então, também, o homem não gostaria de viver naquela instabilidade natural. Então, ele concordaria em fazer um contrato e tal, tal. Mais ou menos o mesmo esquema do Hobbes, né? Ele faz um contrato
Só que agora que vem o ponto drasticamente divergente. O contrato do Locke é um contrato liberal. Isso significa os indivíduos eles dão o poder deles para o poder soberano somente na medida em que o poder soberano é realmente capaz de atender e proteger os interesses desses indivíduos. E não é mais, então, manter a paz e te dar condições mínimas de você sobreviver. Mas agora o Estado ele tem uma função de proteger os interesses dos indivíduos. Então o Estado ele ganha uma cara meio assim representativa, né? Estou usando uma palavra um pouquinho antes da época, fazendo um uso meio anacrônico, né? Mas passa a existir a ideia de que o Estado não está ali só para manter alguma regra de paz e de funcionamento, mas para garantir que os interesses dos seus indivíduos, né, dos seus participantes sejam defendidos. Agora vejam bem, de que se trata centralmente para o Locke? Né? Quando ele analisa o estado de natureza, ele fala da igualdade, ele fala da liberdade, só que ele também fala da propriedade. Como que ele fala da propriedade? Nós temos a mesma natureza, então a gente é igualmente capaz, é igualmente racional, etc. Né? Só que aí, se eu encontro um pedaço de terra e esse pedaço de terra está abandonado, tá ali, não está trabalhado, né, coisa e tal, eu melhoro, eu pego a minha enxada, eu trabalho ali aquele pedaço de terra e tal, e aquele pedaço de terra começa a dar um monte de fruto e tal, e eu melhorei aquilo ali. Então eu peguei a minha liberdade, peguei os meus dons e transferi para uma parcela da natureza. Para o Locke, isso aí justifica que eu tenha, então, a partir desse momento, propriedade sobre aquilo ali. Estou falando de uma forma bem resumida, né? Para quem quiser aprofundar essa ideia, ela está nos primeiros capítulos do segundo tratado sobre o governo civil. Mas o cerne, o central dessa ideia é isso, né? De que é daí que vem os ditados que a gente ouviu a vida inteira, de que o trabalho dignifica e essas coisas assim, né? Então, a ideia de que trabalhando, o indivíduo transfere as suas qualidades para aquela parte da natureza, então ele passa a exercer posse sobre aquilo ali, né? Digo assim de uma maneira bem superficial e rápida, né? É até plausível a gente concordar que se o indivíduo trabalha, ele exerça posse sobre os produtos do trabalho, no caso, os frutos. Né? Outra coisa é a posse sobre a terra. Né? O indivíduo ter trabalhado ali e ter passado a ter posse sobre a terra, porque ele está tirando de outro indivíduo a chance de trabalhar aquela mesma terra. Mas isso agora está fora do assunto. Só queria deixar essa observação para cada um poder fazer suas devidas indagações. Né? Então, retomando o John Locke, ele coloca pede igualdade, essas três noções, a de liberdade, a de igualdade natural e a da propriedade. E ele vai dizer que são os direitos fundamentais que o Estado deve garantir e defender dos indivíduos. Tá? Por isso, então, é que a justificativa política dele entende a sociedade como um modelo liberal, né? Onde o Estado ele só existe como uma espécie de grande guarda-chuva para regular o mínimo possível as relações entre os indivíduos. Os indivíduos são livres para buscarem, né, a satisfação dos seus desejos das formas que eles acharem melhor, né, e o Estado vai fazer o possível só para fazer com que essas relações fluam. Então quem pensou aí nas ideias de livre concorrência, livre mercado, etc., pensou certinho. É por aí mesmo, tá? Então a gente tem essa diferença fundamental. Para o Locke, em natureza, não é que a gente seja mal, né? Mas a gente quer sair daquele estado de instabilidade porque a gente quer proteger nossos bens e nossa família. E por isso, então, né, o indivíduo só aceita participar de uma sociedade se ela realmente fornecer a ele condições de ele proteger a si mesmo, seus bens e a sua família. Um exemplo, né, a sociedade dos Estados Unidos da América, a sociedade tipicamente liberal, né? As pessoas que povoaram aquelas colônias são pessoas que vieram da Inglaterra cheias dessas ideias liberais na cabeça e testaram essas ideias lá. Então lá eles têm uma afirmação do indivíduo muito maior. Talvez vocês já possam ter visto em algum filme, por exemplo, o indivíduo falar, não, eu mesmo vou me defender aqui diante do juiz, evocando a quinta emenda da Constituição e tal. É onde diz lá, né, que o indivíduo tem esse poder de contestação, né, de estar de frente para o Estado
como uma entidade autônoma, ele não precisa ser representado por um partido, ele não precisa ser representado por um grupo social, etc. Então, lá nos Estados Unidos também, se a pessoa pula o muro da casa da outra, ela está autorizada a dar um tiro e acabou, porque ultrapassou o limite da propriedade. Então, essa forma, esse imaginário, digamos assim, político, é o imaginário liberal que começa a ser fundamentado com o pensamento do Sir John Locke, tá bom? Então, falamos do estado de natureza, da figura do justnaturalismo, como é o contrato para Thomas Hobbes, como é o contrato para John Locke. Espero que esteja rolando, né? Vocês sempre podem voltar um pouquinho a aula aí e ver de novo se for o caso, né? E reitero que meu e-mail, meu contato possível está aberto, se alguém precisar é só pedir, tá? E aí a gente se encaminha para o terceiro desses pensadores, que é o suíço, na verdade eu ia falar francês, não é francês, é suíço, Jean-Jacques Rousseau, né? Que desses três é o que tem, inclusive, um livro chamado, né, O Contrato Social. Então ele já vem um pouquinho depois, né, do Locke, tem influência das ideias do Locke, né, já leu Hobbes também, etc. Vai partir, né, aliás, vai usar figuras parecidas, né, mas ele vai argumentar de uma forma diferenciada, né? Para Rousseau, o estado, para refletir sobre o estado de natureza, ele entendia que não fazia o menor sentido falar em estado de natureza como bom ou como mal. Ele entendia que qualquer ato que possa ser chamado propriamente de mal, ele só faz sentido no contexto de uma sociedade possível. Que se os homens vivessem naturalmente como os animais, a inveja não faria sentido, porque o homem ia comparar o que com o outro, né? Então, sem instituições sociais, a cobiça, buscar a honra, buscar a glória, buscar o poder político, ter poder sobre as outras pessoas, nada disso faz sentido sem que exista uma sociedade. Então, a afirmação dele é que um estado de natureza seria um estado naturalmente bom, mas não é bom de bonzinho, assim, né, de moralista, de ordeiro, né? É bom no sentido de que o que acontece na natureza não pode ser propriamente chamado de mal, porque não tem essa esse tipo de escolha comparativa que os seres humanos são capazes de fazer, né? Essas escolhas comparativas que a gente é capaz de fazer, elas só são possíveis para Rousseau depois que a gente passa a viver em sociedade. E a gente, para ele, passa a viver em sociedade, como é que ele explica a passagem? Ele fala que o problema todo está na propriedade. Então, nesse sentido, ele é o contrário do John Locke. Ele é um adversário do John Locke nesse sentido. Por quê? Em primeiro lugar, né, o estado de natureza é neutro, não dá para tirar nenhuma consequência ética dele. Quando um indivíduo cercou um pedaço de terra e os demais falou que era seu e os demais concordaram, né, o Rousseau diz que foi aí que começaram os problemas, né, da humanidade. A partir desse ponto, começou a ser possível que existisse a desigualdade, a comparação, a destruição, a violência, a guerra e todas essas outras mazelas, né? Então, a sociedade, analisando friamente, ela é feita de um contrato, só que é feita de um contrato ilegítimo, segundo ele. Então ele vai contrariar o Hobbes e vai contrariar o Locke, porque para ele esse primeiro contrato, esse que a gente vive até hoje, o contrato da desigualdade, ele foi firmado pelos desiguais, ele foi firmado pelos tiranos. Então a sociedade existe com uma aparência de um contrato, né, mas que ainda não se consumou verdadeiramente, que não é um contrato que realmente expressa seus fundamentos racionais, que são esses fundamentos de igualdade e de liberdade, né? Então, na filosofia do Rousseau não tem só uma descrição e uma justificativa do Estado, como tem no Hobbes e no Locke, mas tem uma descrição, uma justificativa com uma questão dizendo que esse Estado precisa ser melhorado, ser realizado propriamente, né? Então, entra na filosofia do Rousseau uma figura mais assim do coletivo, né? Mais da democracia geral, até de figuras socialistas, né? Em termos de pensamento, não ainda de prática política e tal, né? A gente está no 18 aqui, né? Então, para Rousseau, o estado de natureza é bom,
Então, existe, quase que eu esqueço de falar disso, né? É muito comum o pessoal por aí se referir ao bom selvagem, no Rousseau e tal, com até um tom assim meio pejorativo, como se ele tivesse falado que a gente é bonzinho por natureza. Então, quero deixar claro também corrigir esse equívoco, né? Porque, como eu expliquei, ele entendia que na natureza não faz sentido falar em bem ou mal, né, como a gente conhece, porque para falar em bem ou mal como a gente conhece, há que existir poder de um indivíduo sobre o outro, comparação, desejo de honra, de glória, fama, etc, etc, prazeres infinitos, etc. São coisas que não existem em natureza. Ok, deixa eu ver aqui onde que a gente está e como é que a gente está de tempo. Acho que a gente tá bem de tempo aqui, hein? Então eu resumi aqui os 3 slides, para quem estiver acompanhando aí. Estou só verificando se eu esqueci alguma coisa, tá? Acho que não. Tem a sequência, né, do argumento deles aí nos slides, se vocês seguirem direitinho com as setinhas, né, vai ficar muito claro aí, ó, retomando, ó, fazendo uma recapitulada, ó. Thomas Hobbes, quem quiser acompanhar, acha aí o slide. Os homens vivem em um estado natural, deixados a si mesmos, anarquia, medo, selvageria. Frase: o homem é o lobo do homem. Selvageria. Sem ordem, sem leis, sem soberanos, há disputas, geram guerras de todos contra todos, graves prejuízos, não há paz, não há progresso, não há segurança, não há desenvolvimento. Os homens desejam organizar-se. Solução: contrato social. Renunciar, abdicar, né, ou abdicar sua própria liberdade a um homem, a uma assembleia ou, né, a um rei, né, o Estado. O Estado protege, é responsável pelos cidadãos e protege suas propriedades, sua vida. Soberania absoluta, poder total e ilimitado, rei e Estado. Isso aqui é particular do Hobbes, né? Só o Hobbes fala que o poder tem que ser absoluto. O soberano tem autoridade consentida. Não há abuso de poder, porque todo mundo consentiu que ele podia fazer aquilo. E o soberano representa o Estado, prescreve leis, faz a guerra, zela pela paz, não aceita contestações, não aceita revoluções. O slide agora... Opa, peraí, desculpa. O Estado é soberano e ilimitado, beleza. Agora, John Locke, né? John Locke é o pai do liberalismo, né? Combateu o absolutismo na Inglaterra, o poder do rei não deve ser absoluto. Parlamento, opção para limitar o poder do rei. Como eu falei, né, aquela discussão dos nobres e dos burgueses, né? Os burgueses querendo parlamento, querendo ter voz, querendo poder também participar do processo, mas aí com 2 princípios, né, com 2 poderes, né, o tanto de conflito que causa, né? Todos os homens ao nascer possuem direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Isso é o particular do John Locke, o específico, né? Ele é o cara que defende a propriedade como um direito natural. Estado de natureza, vivem por si mesmos, não há organização, não há desenvolvimento. Provoca dificuldades, tem os riscos, né, das paixões, os indivíduos perderem a cabeça, a razão, etc. Desestabilizar as relações. Sem segurança, sem progresso. Sociedade, né, solução de novo, contrato. O Estado agora ele faz uma função só de mediação, né? Ele permite que os homens vivam livremente, né? Ou seja, que eles comercializem livremente, né? Defende a proteção da propriedade privada, né? Visando a segurança, todos consentem, concordam, né? Permite que os homens vivam livremente. Cada homem pode ter sua própria propriedade sem intervenção do Estado, ao comércio e à promoção da concorrência. Agora, ele representa ideias burguesas, né? Enfatizava a preservação da propriedade de tudo que pertence a cada indivíduo, vida, liberdade, bens, trabalho, liberalismo. O Estado intervém quando os direitos e interesses da burguesia sofrem ameaças, isso é importante, né? Se o Estado agir com abuso ou negligência, a população deverá reclamar, contestar. Então aqui cabe a contestação, no Hobbes não cabia. Partindo para o resumo do Rousseau, né? Estado de natureza, homem, eita, não consigo ver nada agora não, hein, peraí. Homem não era ambicioso, vivia em plena harmonia, não era egoísta. Também é uma figura fantasiosa, a gente sabe disso, né? Mas
por que que a conclusão fantasiosa de um que diz que todo mundo é mal é mais verdadeira que a conclusão fantasiosa de outro que diz que em natureza o mal não faz sentido, né? As duas são pura especulação, nenhuma delas tem uma base, né, experimental para a gente poder afirmar. Esse também é um dos problemas, né, dessa forma aqui de pensar. No final das contas, cada um escolhe a que gosta mais. Vocês estão vendo que as ideias são racionais até certo ponto, né, e tem coisas que as pessoas acabam escolhendo. Deixo aí essa sementinha para vocês pensarem, né, na forma de se posicionar politicamente, tentar entender um pouco mais esses processos. Vamos lá. O homem é bom, o homem só é livre, solitário, livre, feliz. Os homens começam a transmitir em conjunto, a trabalhar, desculpa, em conjunto, e aí um diz, opa, isso aqui é meu, aí o outro concorda, e aí começaram os problemas, né? Propriedade privada é a origem das desigualdades. Inclusive, essa ideia está num texto que tem esse nome. Se alguém quiser, um texto curtinho, um ensaio dele chamado A Origem das Desigualdades entre os Homens. Tá? Recomendo muito a leitura, é muito bom. E não é tão difícil, não. Rousseau